11ª sessão ordinária. Turvo, 22 de abril de 2024. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e vereadora que se fazem presentes nesta casa, nesta noite, e aos que nos acompanham através da TV Câmara. Havendo um quórum regimental, e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Queria aqui agradecer aos representantes da Ordem dos Servos de Maria, secretários, ex-vereadores e povo que nos acompanha. Convido para fazer parte da mesa o Frei Gerson, pároco de Turvo. Consulto os senhores vereadores e a vereadora se tiverem acesso às atas. Coloque em votação a ata da 10ª sessão ordinária realizada em 15 de abril de 2024, às 19 horas. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Coloco em votação a ata da 4ª sessão extraordinária, realizada em 15 de abril de 2024, às 20 horas. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Passamos para a ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 06/2024. Projeto de autoria do Executivo Municipal, altera dispositivos da Lei Complementar número 29 de 2018, aprovado em primeira votação no dia 15 de 4 por unanimidade. A área abaixo descrita, constante no anexo 9, tabela de permissibilidade de uso do solo, da Lei Complementar número 29 de 2018, Lei de Zoneamento, uso e ocupação do solo. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar 06/2024. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 06/2024 aprovado por unanimidade em segunda votação. Coloque em discussão o projeto de lei 17/2024. Altera o perímetro urbano e o zoneamento do município de Turvo e dá outras providências, também de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas, aprovado em primeira votação dia 15 de 4 por unanimidade. Fica alterado o perímetro urbano e o zoneamento deste município, passando a vigorar com as seguintes alterações. A zona de ocupação institucional ZOI, situada no perímetro urbano dessa municipalidade, no bairro Cidade Alta, confrontando ao norte com o Rio Turvo, ao sul confrontando com a rua Jorge Lacerda, ao leste com a projeção da rua Agenor Luiz Elias, e limite do Parque de Exposições, e ao oeste com parte da rua Jorge Lacerda, seguindo por uma linha reta pelo anel externo, onde segue pela rua Uzílio Doneto, com área de 124.886,94 metros quadrados. A zona comercial 2, ZC2, situada no perímetro urbano, no bairro Cidade Alta, confrontando ao norte com a rua Jorge Lacerda e parte com o Rio Turvo,
ao sul, confrontando com o limite da zona residencial 01, ao leste, confrontando com a rua número 122 e parte com a rua Jorge Lacerda, seguindo por uma linha reta pelo anel externo, onde segue pela rua Osílio Toneto, ao leste com o limite do perímetro urbano com área de 84.110,71 metros quadrados. Coloco em segunda votação o projeto de lei 17/2024. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei 17/2024, aprovado por unanimidade em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei 18/2024. Também de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, autoriza a alienação de bens móveis que especifique e dá outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar através de leilão público, após prévia avaliação, o seguinte bem imóvel considerado inservível para os serviços da administração: um automóvel Fiat Dublô, Essence 7L, ano 2019, modelo 2020. Aqui a justificativa que ele já se encontra com mais de 340 mil quilômetros. Coloco em primeira votação o projeto de lei 18/2024. Quem for a favor, permanecer como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei 18/2024, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei 19/2024. Também de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, institui o serviço de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal no município de Turvo e dá outras providências. Esta lei cria o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, que regulará a inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal produzidos no município de Turvo e destinados ao consumo humano, dentro dos limites de sua área geográfica, nos termos do artigo 23, inciso 2 e 8 da Constituição Federal, e em consonância com a Lei Federal 7.889, de 23 de novembro de 89. O Serviço de Inspeção Municipal, SIM, fica subordinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. São considerados passíveis de beneficiamento e elaboração as seguintes matérias-primas, seus derivados e subprodutos: os animais de todas as espécies destinados ao abate, produtos das abelhas, ovos, leite e pescado. Os estabelecimentos que solicitarem registro no Serviço de Inspeção Municipal devem observar as limitações quanto às capacidades de produção conforme definidos no decreto regulamentador desta lei e atos complementares. A inspeção e a fiscalização de que trata essa lei serão realizadas nos estabelecimentos que recebam as diferentes espécies de animais para abate ou industrialização prevista no decreto que regulamentará essa lei, nos estabelecimentos que recebam pescado e seus derivados para manipulação, distribuição ou industrialização, nos estabelecimentos que produzam e recebam ovos e seus derivados para distribuição ou industrialização, nos estabelecimentos que recebam leite e seus derivados para beneficiamento e industrialização, nos estabelecimentos que extraiam ou recebam produtos de abelhas e seus derivados para beneficiamento e industrialização, nos estabelecimentos que recebam, manipulem, armazenem, conservem, adicionem ou espeçam matéria-prima e produtos de origem animal comestível e não comestível, procedentes de estabelecimentos registrados ou relacionados. Os estabelecimentos industriais de produtos de origem animal somente poderão funcionar mediante prévio registro, na forma do regulamento desta lei ou na forma das legislações federais e estaduais vigentes. A fiscalização e a inspeção de que trata a presente lei serão exercidos em caráter periódico ou permanente, segundo a classificação do estabelecimento e necessidade do serviço. Poderá ser cobrada a taxa de inspeção dos estabelecimentos registrados
no serviço de inspeção municipal, sim, nos termos da legislação tributária vigente e do regulamento desta lei. Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível à infração à legislação referente aos produtos de origem animal, acarretará isoladamente ou comutativamente as seguintes sanções. 1. Advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé. Multa nos casos não compreendidos no inciso 1, observadas as seguintes gradações. Para infrações leves, multa de 5 UFM, Unidade Fiscal Municipal. Para infração moderada, multa de 10 UFM. Para infrações graves, multa de 25 UFMs. Para infrações gravíssimas, multa de 50 UFM. Santos Rimbelli, Prefeito Municipal. Coloque em primeira votação o projeto de lei 19/2024. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei 19/2024, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloque em discussão o requerimento 10/2024. Requerimento de autoria do senhor vereador Patrick Fábio Nazari. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. O vereador abaixo subscrito requer à mesa que seja justificada com base no artigo 3º da Lei Municipal 2.287, sua ausência na sessão ordinária do dia 8 de abril, por motivos de ordem profissional. Coloque em votação única o requerimento 10/2024. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 10/2024, aprovado por unanimidade em votação única. Coloque em discussão o requerimento 11/2024. Requerimento de autoria da senhora vereadora Cleonice Lima Silvano. Senhor presidente, senhores vereadores. A vereadora abaixo subscrito requer que seja justificada, com base no artigo 3º da Lei 2.287, sua ausência na sessão ordinária do dia 8 de abril, por motivo de saúde. Coloque em votação única o requerimento 11/2024. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 11/2024, aprovado por unanimidade em votação única. Coloque em discussão o requerimento 12/2024. Requerimento de autoria do senhor vereador Patrick Fábio Nazari. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. O vereador que subscreve, de conformidade com a lei orgânica e o regimento interno desta casa, vem respeitosamente, perante a Vossa Excelência, requerer licença sem vencimentos, pelo prazo de 30 dias, para tratar de assuntos particulares, a partir do dia 6 de maio de 2024. Turvo, 11 de abril de 2024. Coloque em votação única o requerimento 12/2024. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 12/2024, aprovado por unanimidade em votação única. Convido agora, então, para fazer o uso da palavra, o Frei Gerson. Boa noite a todos. Gostaria de saudar de maneira especial as autoridades aqui presentes, o povo que aqui está presente, os colaboradores do seminário, aqueles que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Estou aqui para fazer um convite e também fazer um comentário sobre São Peregrino Laziose. Nós estamos aí às portas de uma grande festa religiosa do nosso município de Turvo. E se a gente for parar para pensar, é a maior festa, até mesmo maior do que a festa de nossa própria padroeira, Nossa Senhora da Oração. Por quê? Porque envolve muito mais gente. Não é isso, é questão de número. Por quê? Porque a nossa padroeira é algo mais aqui entre nós,
municipal, São Peregrino se alarga um pouco mais. E isto a gente percebe todo dia 4. Então aí a gente toca ali também um aspecto que do turismo religioso. Porque vem gente de toda a redondeza. Claro, não estou desmerecendo o povo de Turvo, que está sempre presente, mas é por causa desta dedicação do povo de Turvo, por causa desta participação e testemunho do povo de Turvo, que outros de fora vêm até aqui, para ver com seus próprios olhos as graças alcançadas. Quantos são aqueles que vêm para agradecer a Deus por ter superado o mal do câncer? Quantos são aqueles que vêm para pedir esta grande graça? Nós sabemos que o câncer sempre é algo muito delicado, que tem que ser tratado com muita cautela, não é? E o dado divino jamais pode ser deixado para trás. Por isso, muitos são aqueles que vêm aqui de mais perto, como o Timbé, o Meleiro, o Jacinto, mas muitos são os que vêm de cidades mais distantes, como lá, Praia Grande, que dá uns poucos tantos quilômetros da Praia Grande para cá. Tem gente que vem de Criciúma, de Içara, de Uruçanga, aonde mais? De Cocal do Sul, e tantos outros municípios que estão aqui ao nosso redor. Isto quer dizer o quê? Que a mensagem chegou até lá. Que aquilo que acontece aqui chegou até lá. Então isto movimenta e torna a nossa cidade mais conhecida. Nós sabemos que o município de Turvo, ele se desenvolveu em torno da matriz, se desenvolveu em torno do seminário. Os frades que aqui estão desde os anos, no fim dos anos 30, início dos anos 40, desenvolvendo o seu trabalho missionário. Quantos foram aqueles que passaram pelo seminário, muitos com desejo de se tornarem frades, sacerdotes, outros para estudarem, mas tiveram a sua experiência no seminário. Este seminário que já teve cerca de 350 seminaristas, por isso é grande. Hoje tem um grande vazio, mas um dia já foi cheio, repleto de seminaristas. Hoje nós contamos com 8. Claro que é uma porcentagem mínima em relação ao que já passou por lá. Mas só que aqueles que passaram, voltam. Por quê? Porque receberam a educação religiosa dentro do seminário. Porque foram instruídos nesta grande devoção, pois São Peregrino é um dos maiores santos da Ordem dos Servos de Maria. Então, todo dia 4, nós celebramos a memória de São Peregrino Laziose com 5 missas, todo dia 4, às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 15 horas, às 17 horas e às 19h30. Todas estas missas muito bem participadas pelo povo de Deus. Então assim a gente vai cada vez mais intensificando esta belíssima devoção que nós temos aqui na cidade de Turvo e que está cada vez maior, está crescendo com a dedicação de todo o povo de Deus. Então eu trouxe aqui, todos vocês já têm em mãos, não é? E aqueles que estão nos acompanhando também, provavelmente, já ouviram os avisos no fim das missas, também pelo programa de manhã cedo, Mensagem Libertadora, a programação da festa que vai começar agora, dia 25 de abril. Então é um novenário, isto é, são 9 dias de preparação para o grande dia, que é 4 de maio. Então no dia 4 de maio, nós celebramos o dia da festa em honra a São Peregrino, em que a gente celebra de maneira especial a missa principal lá no centro de eventos. Então aproveito esta ocasião para convidar a todos
a estarem presentes nestes dias, principalmente no dia 4, na missa da noite, e que será celebrada no centro de eventos, justamente por conta da quantidade de devotos que vêm para participar. Então, o novenário vai começar no dia 25 de abril, a 3 de maio. Sempre que cai de dia de semana, às 19h30, no sábado, às 18 horas e no domingo, às 19 horas. E foi pensando nesta participação, eu creio que muitos de vocês passaram pela capela do seminário e perceberam que ela, ultimamente, tem passado por algumas degradações, por conta do tempo. O nosso maior problema era o telhado da capela. O telhado, que estava ruim, deixava a água passar, que causava infiltração e estragava as pinturas, aquelas pinturas bonitas que são conhecidas, chamadas de afrescos. Então nós iniciamos, em agosto do ano passado, um grande projeto de restauração aos poucos. Então, com a colaboração do povo de Deus, nós conseguimos concluir as 3 primeiras etapas. A terceira está em andamento, mas é algo que já está encaminhado. Com o tempo, dentro de pouco tempo, nós vamos conseguir concluir. Então, qual foi a primeira necessidade, a primeira prioridade? O telhado. Porque não adianta você querer mexer nas pinturas, se o telhado, você sabe que molha, que a água passa, não é? Então, nós trocamos todo o telhado de nossa capela, é totalmente renovado, 100%. Tudo isto foi possível a causa da colaboração do povo de Deus. Um ajuda com um pouco, outro ajuda com outro pouco, e assim colocamos tudo junto e pagamos toda a restauração do telhado. Depois trocamos o altar e o ambão, para que estivessem mais conformes, adequados ao estilo da capela. Então, o altar e o ambão são novos. E agora nós estamos trabalhando na iluminação da capela. Por quê? Primeiramente porque ela é um pouquinho escura. E depois, uma fiação muito antiga, que até mesmo faz medo, não é? Imagina uma fiação de não sei quantos anos que está ali, uma fiação que na época não foi feita adequadamente. Então, para evitar problemas futuros, fez-se necessário essa troca. Então, aos poucos está sendo realizada a troca de toda a fiação da igreja, para que possamos assim colocar o reforço da iluminação da igreja. Muitos eram aqueles que reclamavam: não se enxerga direito, a igreja é escura. Agora esse problema vai acabar, principalmente com os cantores que fizeram essa observação e agora estão contentes porque terão uma igreja iluminada e poderão animar as celebrações mais tranquilamente. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e deixar este convite para estarmos todos presentes lá no dia 4, às 19 horas, no Centro de Eventos. Muito obrigado a todos. Agradecemos então ao Frei Gerson, e cada vez que você precisar usar esses microfones, as portas estão abertas. Muito obrigado. Passamos agora para o uso da tribuna. Primeiro vereador inscrito, Samuel Niotti, assunto: obras. Boa noite, presidente Ney, demais vereadores, a todos os presentes nesta casa. Hoje, de modo especial, o Frei Gerson e aqueles também que os acompanham. Feliz do município que tem ainda gente voluntária, né, para trabalhar, né? Então, a gente fica feliz de ver. Eu acho que quase todos aqui também trabalham voluntário nas comunidades. A gente sabe o quanto o trabalho voluntário é importante para que as boas ações possam ter continuidade. E o São Pelegrino, sem dúvida nenhuma, apesar dele ter dado uns tapas lá no São Felipe aquela vez, né, Frei? Nós perdoamos ele, né? Que eu sou lá do São Felipe, mas não esqueci, não. Mas perdoei, porque São Felipe Benício também perdoou ele, né, Frei? Então a gente perdoa também ele.
e sempre pede também as bênçãos a ele. Com relação a obras, presidente, que a gente havia se inscrito, para relatar que está sendo feito, né, um capeamento com seixo de brita lá na Vila Rezim, vai ser feito em toda a Vila Rezim, vai ser colocado um seixo de brita lá, e no Morro Azul até o cemitério também vai receber esse capeamento com brita. Então a Secretaria de Obras está trabalhando, né, nesse sentido de melhoramento das estradas municipais. Uma outra frente está trabalhando também com relação ao nosso CTG Vale da Amizade, né? Já foram colocados lá 50 caminhões de seixo rolado no parque do CTG. Ainda deve estar faltando ainda uns 30 caminhões, e durante essa semana a Secretaria de Obras deve concluir esse trabalho importante também, né, para o nosso CTG Vale da Amizade. E saindo lá da Vila Rezim e do Morro Azul, a Secretaria de Obras virá aqui para o Morro do Meio, onde também fará o capeamento de pedra britada aí também nessa parte do Morro do Meio. Então, são os trabalhos que a Secretaria de Obras está realizando durante essa semana, e a gente fica aqui o nosso agradecimento então, à Secretaria de Obras em nome da Administração Municipal. Obrigado, presidente. Agradecemos ao vereador Samuel. Segundo o vereador inscrito Rogério de Agostinho, assunto: arrancada de tratores e campeonato municipal. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, especial ao nosso Frei Gerson. A gente tem um convite, o nosso campeonato municipal, né? Taça Aripeste começa agora nesse próximo domingo, né? Então a Eliane, que é responsável pelo nosso departamento de esportes, né? Mandou um convite, né? A Prefeitura Municipal de Turvo vem por meio do Departamento Municipal de Esportes convidar a você para a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Taça Aripeste 2024. Isso vai acontecer na sexta-feira, dia 26 de abril, às 19h30, no Centro de Eventos Professora Iria Angeloni. Então, importante para todos aqueles que vão fazer parte do campeonato, né? A equipe do Poço da Lontra, do Oeste Paranaense, do São Peregrino, do Base Futebol Clube, do Rio Ponte, Juventude São Brás, Atlético Turvense, Oeste Futebol Clube, né? O campeonato acontece agora já no próximo domingo, é abertura oficial, né? Primeira partida, o Poço da Lontra contra o Oeste Paranaense, e a de fundo é o Base Futebol Clube contra o São Peregrino, né? Então, a gente sabe que o campeonato municipal, né, vai ser um campeonato fechado, somente com atletas aqui do Turvo, né? Então a gente tem 8 equipes participando, né? E a gente espera a participação do nosso público no nosso estádio, né? Inclusive hoje pela manhã na Imigrante estava escutando uma entrevista, né? Tava lá o Zebra participando, batendo um papo, né, Zebra? Comentando essa situação das melhorias que a gente tem que fazer no nosso estádio, né? Então, de fundamental importância, a gente sabe que um campeonato municipal fechado, ele vai mexer com as pratas da casa. E eu acho que isso é relevante e importante nesse momento, né? E principalmente para o Turvo aí à frente, a gente ter uma boa base para a nossa gurizada jogar no nosso Turvo Esporte Clube. Outra situação que eu quero colocar, né, que a Pitur realiza arrancada de tratores agora, dias 17, 18, 19 de maio, né? Com shows e toda a gastronomia aqui na cidade do Turvo, né? Mas a dica especial que a gente tem que dar a todos os nossos pilotos turvenses, né? Que as inscrições vão começar agora no próximo sábado, dia 27 de abril, né? Depois dia 4 de maio e dia 11 de maio. Então essas inscrições vão acontecer no próximo sábado, dia 27, vai ser das 13h30 às 17h, no Museu da Mecanização Agrícola, aí junto ao Parque de Exposições, né? Limite de inscrições são 300 inscrições, cada inscrição irá ganhar um par de bota aí da Impro e um troféu de participação com uma foto num quadro. Também todos os pilotos vão ganhar um almoço
no sábado ao meio-dia e uma camiseta, né? E todos eles vão concorrer a um prêmio, né? Que o prêmio mais interessante que a gente tem aí, né? É um chupacabra Gomes aí, mais ou menos aí num valor aí de R$150 mil. Então realmente um prêmio muito bom, né? A Aptur tá de parabéns aí, o Álvaro Simon e toda a equipe dele trabalhando incessante aí nesses dias, último final de semana preparando a pista, organizando. Então a gente tem certeza que a Aptur vai fazer uma grande festa aí nos dias 17, 18 e 19 de maio aqui em Turvo. Os motores vão roncar e a adrenalina vai pegar. Vamos fazer um pouquinho de barulho lá, padre, se tiver demais, dá uma puxada na orelha da gente lá que a gente dá uma controlada, né? Importante também a gente colocar, né, que a Ponte Alta agora também temos festa dia 12 de maio, né, Frei? Festa tradicional Nossa Senhora de Fátima e Santa Rita, né? E agora dia 27 à noite a gente tem a nossa primeira novena, né? Vai acontecer a novena às 19h30, haverá a celebração na igreja, né? E às 20 horas vão acontecer o jantar com galeto, arroz, saladas e bebida em geral. Então a gente está convidando aí todo o pessoal aí da cidade e da Ponte Alta e da comunidade que se faça presente nessa nossa novena dia 27 e posteriormente também no dia 12 de maio. E a gente sempre, o Frei, quando a gente ouve falar, né, em São Peregrino, Nossa Senhora da Oração, né, eu sempre digo que os nossos precursores, né, nossos colonizadores, vieram aqui no Turvo somente com a fé e com a coragem. E a gente tem a plena certeza da educação, o desenvolvimento da nossa cidade está ligada diretamente a isso, né? Ao nosso seminário, certo? Que a gente sabe que a messe é grande, os operários são poucos, mas graças a Deus hoje a gente tem 8, como o senhor falou, internos. A gente tem certeza que vai sair coisa muito boa daí. Então, a gente sabe da importância do seminário, a questão que tem a religiosidade para a gente, né? Quando a gente fala em Nossa Senhora dos Campos, né? O pai me disse um dia, a gente estava num ano muito difícil, de muita chuva, e eu disse, pai, será que esse ano a gente vai colher alguma coisa? E ele falou bem assim, meu filho, é só tu rezar e crer na Nossa Senhora dos Campos, que a gente vai colher com certeza. E o São Peregrino, né? Tantos milagres, tantas obras, né? A gente tem aqui a Dona Fátima, que me arrepia em falar, né, Dona Fátima? A senhora é um exemplo vivo, né? É um milagre de vida e de fé. Então, quando a gente tem essa crença, essa virtude da fé, tudo pode. A fé realmente remove montanhas e toca sempre o coração da gente. Então, vamos fazer uma grande festa com São Peregrino. Conte com a gente para o que der e vier. Muito obrigado e uma boa noite. Agradeço. Terceiro vereador inscrito, Giovanni Carlesi, assunto: doação de sangue e transporte. Boa noite, presidente Ney, colegas vereadores, Frei Gerson, que se encontra, nosso pároco, né? Suplentes de vereadores, a Estela, o Lalo, o seu Valnei Pitts, também passou por algum tempo nesta casa, o seu Valnei. Hoje encontrei ele, convidei, ele veio. Já fazia tempo que não via mais o senhor aqui nessa casa, então prazer em revê-lo novamente. Boa noite também aos servidores da casa, a toda a população aqui presente, aos membros, né, da festa de São Peregrino, representantes de Árvores de Maria, os seminaristas, que também por algumas vezes estão presentes aqui nessa casa, né, quem nos acompanha pela TV Câmara também, a toda a população em geral. Falar um pouquinho então sobre os transportes, né, e doação de sangue. Então, transporte até o EMOSC, em Criciúma, para a doação de sangue. Novamente, fazer mais um chamado para a população, né, para que se empenhe, se dedique e que participe dessa campanha, que sem fins lucrativos, mas claro, para auxiliar, para apoiar e quem mais precisa, quem necessita de uma bolsa de sangue. A Secretaria da Saúde, que hoje administra e gerencia as datas de transporte até o EMOSC. Então, neste mês de abril, no dia 26 de abril,
teremos mais uma data de transporte até o EMOSC. A saída vai ser lá na própria Secretaria de Saúde, às 12h30. E para agendar o transporte, também com a Secretaria, ou lá pessoalmente, ou pelo telefone 988-75-3986. 988-75-3986. Não custa nada, não dói, não é difícil, mas salva muitas vidas. Presidente Ney, se me permita, só aproveitando a oportunidade do Frei Gerson aqui, e também do Erlon, que aqui se encontrava, que todo ano ele me procura, né? A gente acaba apoiando também as causas da igreja e também contribuindo com doações para a festa de São Pelegrino, e ele falou comigo e eu me encarreguei de conversar com todos os vereadores e assessores dessa casa e servidores. Então, aqui eu vou lhe repassar, confirmar que todos os vereadores, os servidores dessa casa e os assessores, todos contribuíram também para a festa de São Pelegrino. Também vou lhe entregar uma lista com os nomes e valores para que cada um tenha contribuído aqui. Todos também são devotos, todos que são devotos também, então a gente aproveita também para fazer o convite, né, para participar dessa grandiosa festa. Era isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Agradecemos ao vereador Giovanni. Valcir Vassoler Milanês, o assunto: Turvo Esporte Clube, termo de comodata. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, o Frei Gerson, né, e todos os seus acompanhantes, voluntários que se fazem presente e sempre auxiliando nessa grande festa que acontece todo ano, aos suplentes de vereadores, a Estela, o Lalo, ao Rondei Pitts, que também já foi vereador e prefeito dessa cidade. Boa noite a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Turvo, a gente é uma terra abençoada, né, Frei, porque nós temos referência no turismo religioso. Hoje nós temos o São Pelegrino, nós temos o Frei Egídio, que está chegando, né, e com fortes potencial. Nós temos aqui, o Rogério falou, a arrancada de tratores, que traz bastante gente para a cidade. Falo que é agraciado por isso. Nós temos a festa do Colono, que é uma festa tradicional e grande. Nós temos um município que é referência em produção de sementes, né? E nós temos também o futebol, né? Então, por isso que eu vou chegar no Turvo. No último sábado, fomos eu e o Billy, a minha filha acompanhando. Nós fomos assistir a final da Copa Sul dos Campeões, entre Metropolitano e o Palhoça, lá de Morrinhos do Sul. E pós-jogo, a gente conversando com o pessoal, e a gente encontrou com o Gonzaga, que é uma referência, né, do Criciúma, inclusive. E ele estava me dizendo: o Zebra, eu quero uma hora ir lá no Turvo, sentar numa arquibancada e assistir um jogo. O Turvo merece. O Turvo é referência no futebol, desde que eu conheço como gente. O Turvo sempre foi uma referência também no futebol. E eu quero ter essa oportunidade de um dia estar lá, Zebra, não para comandar o Turvo, mas estar lá sentado confortavelmente e assistir um jogo. E diante desse propósito, o Turvo Esporte Clube fez essa proposta lá atrás, né? E vocês sabem disso. Então, a gente tem esse compromisso de investir no campo. Nós temos um termo de comodata que será para 10 anos. E o termo de comodata, só eu quero ler algumas cláusulas aqui para o povo entender qual é a obrigação do Turvo e qual é a obrigação da administração municipal. O Nova Veneza, no caso metropolitano, tem o mesmo termo de comodata lá, né? Então a gente se baseou nesse termo também. Então o Turvo não pode fazer nada sem a concessão, sem a autorização da administração municipal. Nós não podemos chegar lá e derrubar o que está lá e fazer em comum acordo, né? E para isso a administração nos cede engenheiros civis, enfim, tudo que precisar para que a gente faça investimento. Em jogos oficiais, o Turvo ainda é a responsabilidade, né, ceder ambulância com suporte básico, motorista, técnico de enfermagem. Equipe de engenharia para a contribuição dos projetos serão implementados
né, pela administração. Roçar a grama, se precisar de rolo compactador, uso de máquinas e manutenção do gramado, é responsabilidade também da administração, não só dos equipamentos, como do operador da máquina também, porque a gente não pode fazer uso da máquina da administração. Então, algumas cláusulas assim, mais importantes para chamar a atenção do público, que não sabia como funcionava, mas essas são as cláusulas, e tem diversas outras cláusulas aqui que são mais daí parte burocrática e técnica, né? Mas, enfim, onde eu quero chegar. Então, nós temos um projeto, né? Nós estamos hoje com um projeto, você que vai fazer declaração de imposto de renda, pessoa física, tem até 7% que pode repassar ao Turvo Esporte Clube, e esse dinheiro tem uma conta específica já pelo Ministério do Esporte, aberta através do Banco do Brasil, e esse dinheiro a gente só pode usar para efeito de escolinhas de futebol. A pessoa física até 7%, a pessoa jurídica 2%. Tá? E aí também nós estamos trabalhando, agora vamos formar uma nova diretoria, e com a formação da nova diretoria, que nós temos agora, deixa eu pegar aqui tanta anotação, a nova diretoria, vamos ter eleição dia 9 de maio, 16h30 primeira chamada e 17 horas segunda chamada. Então, quem quiser fazer parte da diretoria do Turvo, tem até dia 29 para formar chapa, se inscrever. Tá? Estando sócio, com a sua mensalidade em dia, pode fazer parte da nova diretoria do Turvo Esporte Clube. E após essa formação dessa nova diretoria, o Turvo também vai trabalhar para a gente conseguir o pessoal buscar recursos de impostos, ICMS, né? E esses sim, esses recursos de impostos, esses servem para investimentos. Nós temos já recurso garantido para iniciar esse ano já as obras ali de investimento no campo de futebol. Hoje tivemos lá com o Dado, que é o responsável pelas obras, mostrando ali, nós vamos retirar aquele muro que divide lá com o Abel, lá com o Realengo, né, e, enfim, vai acontecer umas mudanças, mas em comum acordo já com a administração, né, e depois, então, a gente vai montar um projeto para arquibancada, e também nesse ano ainda a gente já está trabalhando para a iluminação do campo, para a gente poder fazer treinos à noite, ou também partidas de futebol, né? No domingo, a gente tem sempre esse problema, né, do primeiro o jogo ser a 1h30, no verão, às vezes, com calor. Aí você pode começar às 2h, 2h30, e estender até mais tarde, se tiver iluminação. Então, isso tudo já está em projeto. E aí, o campo mesmo, a arquibancada, a gente vai trabalhar um projeto em parceria também já com a administração. Já conversei com o Sandro também. Vereador, primeiramente quero dar parabéns para vocês. É um trabalho bem feito. Acredito que realmente nos últimos anos estava pesado aí para as mesmas pessoas que estão patrocinando. Então esse projeto da questão do imposto de renda é importante, porque já consegue pagar o imposto, todo mundo tem que pagar, então destina para o Turvo. O dinheiro fica aqui, é investido, daqui a pouco em escolinhas, em melhorias para o nosso patrimônio. Então, eu acho que é um projeto bem feito. Parabéns para ti, para o Billy, que é um batalhador aí também, que está sempre à frente desses projetos. E é disso que a gente precisa para fazer as coisas crescer organicamente, sem onerar sempre as mesmas pessoas. Então, parabéns e obrigado pelo empenho. A ideia da escolinha é formar atletas para o município, para eles jogarem para o Turvo. E se isso acontecer, vamos dizer assim, a gente formou o atleta e ele participar do Turvo, ele vai ter direito à bolsa de estudo para estudar, lógico, uma faculdade, não é medicina, coisa assim, mas que a gente vai dar condições para ele estudar também através disso. Boa noite, senhor presidente. Por momento era isso e boa noite a todos. Obrigado. Agradecemos ao vereador Zebra. Quinto vereador inscrito, Afonso Casteller, assunto habitação e turismo. Boa noite, senhor presidente, Frei Gerson, muito obrigado pela presença, o público presente, os colegas vereadores, quem nos acompanha também pela TV Câmara, uma boa noite aí a todos. Bom, o assunto que me traz aqui não seria hoje que eu iria tratar,
falando de turismo, mas o momento se tornou oportuno pela presença de vocês, pela presença do Frei Gerson aqui também. A gente estava falando ali antes, falando de turismo religioso, esses potenciais que a gente tem. Então, eu sou sempre um pouco contra quem fala que Turvo não tem potenciais turísticos. Eu acho que Turvo tem particularidades que pouquíssimas cidades têm. Um exemplo é o seminário, né? Um exemplo é o São Pelegrino, tudo que representa, a questão da fé das pessoas. Então isso é um potencial enorme. Eu ouvi muito já as questões falar do que a igreja fez de errado, né? Mas poucas pessoas falam do que a igreja fez de bom. Quantos colégios criou? O que seria de Turvo, né? Será sem o seminário, sem os servos de Maria? Quantas pessoas que estudaram ali, adquiriram conhecimento e hoje estão até hoje aí empreendendo, trabalhando aqui na nossa cidade, né? Então isso é uma riqueza muito grande. Quantos orfanatos que a igreja fez? Quantos hospitais que a igreja fez? Então foram nos deixadas muitas coisas que foram os padres, as freiras que fizeram à frente lá atrás, né? Então a igreja, as religiões, a fé das pessoas move muita coisa. Eu ia deixar para falar um pouco mais à frente, mas eu acho que esse momento é oportuno. Falando de turismo, a gente tem um potencial enorme realmente na questão do São Pelegrino. Nós temos o seminário, que tem uma gruta, tem uma igreja, tem pessoas que se organizam para fazer a festa de São Pelegrino. Temos uma comunidade chamada São Pelegrino, que eu acredito que seja uma das comunidades mais bonitas que tem em Turvo. Por que não a gente copiar alguns outros municípios, como, por exemplo, lá a gente fala no Santuário do Caravaggio, lá em Sara. Aquilo é um esforço da igreja, é um esforço da iniciativa privada, é um esforço da prefeitura, é um esforço de várias mãos. Por que não a gente não começar a projetar, chamar a comunidade de São Pelegrino para conversar e fazer uma grande estátua, uma imagem de São Pelegrino, criar um caminho de peregrinação daqui do seminário, fazer uma estrada, conectar lá na estrada de São Pelegrino, fazer um local para as pessoas fazerem as suas promessas, pagar as suas promessas, reunir as comunidades. Tem um morro lá no São Pelegrino que eu já passei lá várias vezes e visualizei, dá para fazer uma grande imagem lá. E não é pensar em dinheiro, não é pensar em retorno, mas quantas pessoas viriam até Turvo para pagar uma promessa, para fazer uma promessa, para, através da sua fé, conseguir alguma realização, né? Então, Turvo tem isso. Quais cidades que tem isso? Quais cidades tem um seminário? Quais cidades tem uma comunidade com o nome de São Pelegrino, bonita, com um local para fazer uma espécie de estátuas, né? Fazer ali claro, não dá para fazer um Cristo Redentor de 40 metros, mas algo parecido, menor da nossa realidade, com o esforço da comunidade, com o esforço da iniciativa privada, com o esforço da igreja, com o esforço da prefeitura. Então, eu acho que temos que ser criativos com o que a cidade nos dá, né? Então essa é uma das questões que a cidade de Turvo nos dá, essa opção. Eu acho que falar de turismo a gente tem que partir para essa via, né? Então, aproveitando a presença de vocês, a gente comentou nessa referente ao turismo religioso, eu acho que é exatamente isso que a gente tem como potencial e poderia fazer. Temos aqui o Frei Egídio, que tem uma série de pessoas envolvidas que a gente também pode aproveitar. Temos várias outras comunidades que têm as suas representações também que poderíamos implementar. Alguém já percebeu lá no Morro do Meio o lugar lindo que tem a igreja? Lá, o Ney conhece bem, né, a imagem que o Morro do Meio tem lá em cima na igreja, o que daria para aproveitar se tratando de turismo religioso. Então, temos que ser criativos. E o turismo de Turvo, tudo que a igreja católica, tudo que a fé do povo de Turvo já nos proporcionou até aqui, a gente tem ainda bastante meios para ainda melhorar e criar e fazer ainda mais para ter esse tal do turismo religioso aqui na nossa cidade. Então, parabéns para vocês pelo envolvimento pela festa. Fica aqui o convite para as pessoas participarem. É um momento de fé, de reflexão, e acho que é muito importante na participação da comunidade de Turvo. O segundo assunto que me traz hoje na casa, na tribuna, é referente à habitação. Tivemos uma boa conversa aqui sobre as questões de moradia, de criar mais moradias aqui para Turvo. Consenso entre todos os vereadores que temos que
que incentivar a criação de mais moradias para pessoas terem onde morar, vir mais pessoas trabalhar em Turvo, para ter mais consumo na cidade, para ter também, para as empresas também poderem contratar essas pessoas. Então, o que falta em Turvo, muitas vezes, é local barato para morar, é dificuldade de achar um local para morar, e às vezes é um dos motivos que está travando assim, até crescimento de algumas empresas é esse. E é consenso nosso que nós temos que realmente, através do que foi encaminhado pelo Conselho das Cidades, temos que criar a aprovação e regulação da questão das kitnets, que são moradias mais em conta para as pessoas morarem, mas estamos discutindo, conversando, já mandamos uma nova proposta para o Conselho das Cidades, através do seu representante aqui hoje, para a gente conseguir fazer isso de maneira ordenada, de maneira correta, para que a gente crie, sim, solução e não um problema. Então, isso que a gente está fazendo, um belo trabalho do Conselho das Cidades, trazendo essa demanda para buscar crescimento aqui na nossa cidade. Porém, nosso dever aqui também, como vereadores, é fazer algo que fique para muito tempo e que se faça de uma forma bem organizada. A gente tem exemplos de outras cidades que não tiveram essa preocupação que a gente está tendo agora e fugiu do controle a questão das criações de kitnets e moradias. O que a gente quer é o quê? Criar algo que se permaneça por muito tempo de uma forma bem estruturada e que sim a gente consiga fazer com que essa questão sirva para que a gente cresça a nossa cidade e não traga um problema para os moradores daqui. Senhor presidente, era isso. Agradeço a atenção, desejo uma ótima semana a todos. Obrigado, uma boa noite. Agradecemos ao vereador Afonso. Passamos agora para o encerramento. Ficam os senhores vereadores e vereadora convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 29 de abril, às 19 horas. Convido todos de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.